Graça e paz, amém? Vocês estão bem? O que aconteceu, Sérgio? Nada não. Aprontando alguma coisa aí, né? Hoje é um domingo de sol. Foram pra praia? Sandro foi pra praia? Sandro Júnior? Não? Isso aí. Aproveitaram para estender as roupas? Estão falando que tá vindo uma chuva aí do sul. Não sei se é verdade, mas estão falando. Bom, hoje é Santa Ceia. Faz tempo que nós não temos Santa Ceia, né? A última Santa Ceia foi em março. Então teve uma em janeiro, uma em fevereiro e uma em março. Teve em abril? Ah, essa é a quarta, é verdade. Eu falei o quê? Terceira? Ah, tá. Quarta Santa Ceia do ano e última, né? Esse ano que foi bem agitado, mas graças a Deus estamos bem, estamos vivos e podemos adorar a Deus. Gostaria que você agora fechasse os seus olhos, baixasse um pouco a luz, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, mais uma vez, te louvamos, te adoramos nos louvores, e queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos em sua casa. É uma oportunidade de estar aqui, Pai, é um privilégio estar aqui. Muitas pessoas gostariam de ter saúde, vigor e até mesmo condições para estar aqui na casa de Deus, para buscar ao Senhor, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos, Pai, a Santa Ceia, para ouvirmos a palavra que o Senhor tem para nós e para compartilharmos esse momento de comunhão, esse momento de união do seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender, Pai, a sua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos ser instruídos pelos assuntos dos céus. Enquanto essa palavra vai sendo ministrada, aqueles que entraram aqui, que de alguma forma sentem dores ou estão doentes, em nome de Jesus, a cura irá ser ministrada enquanto falamos em casa. Aqueles que estão ouvindo agora, em o nome de Jesus, enquanto eles ouvem essa palavra, esta oração e a palavra que será ministrada, cura também chegará aos seus lares, aos seus corpos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular que tem a Bíblia, levante ela um pouquinho e diga assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade, essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos em dezembro. Daqui a pouco vem a retrospectiva do ano. Só coisa ruim, não ligue a sua televisão para assistir essa porcaria. E vai ter Roberto Carlos em Jerusalém, né? Isaías 53, abra lá, Isaías 53. Isaías 53, Velho Testamento. Todos acharam?
Isaías 53. Posso ler? Todos acharam? Rafael, eu recebi sua mensagem, esqueci de te responder, hoje foi corrido. Não tem problema, mas obrigado por desejar um feliz domingo para nós, amém? O Rafael é um cara que sempre manda mensagem para mim, pro diácono Renan, pro evangelista, sempre desejando um bom domingo, um bom culto. Obrigado, Rafael, por lembrar de nós, amém? Vamos lá, Isaías 53:1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito, ou quem deu a devida atenção à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Está falando de alguém, está falando de alguém que apareceria, está falando de alguém que apareceu, e de alguém que continua ainda exercendo um poder sobre nós. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, repita comigo, era desprezado. De novo, era desprezado. Mais uma vez, era desprezado. Se você se sente desprezado, ou já se sentiu desprezado, ou vai ainda em algum momento se sentir desprezado, saiba que ninguém foi mais desprezado do que ele. Ninguém foi mais desprezado do que ele. Nenhuma pessoa foi mais desprezada do que Jesus. E o mais indigno entre os homens, repita comigo, indigno. Como o Filho de Deus agora era tido como indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. De novo, fala que ele foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha só o que o texto está dizendo. Já passou por alguma situação em que você vai cumprimentar uma pessoa na rua, ela vira a cara e sai andando? Já passou por uma situação dessa? Às vezes a pessoa tem miopia, viu, gente? Pode acontecer. Às vezes a pessoa tem miopia, você cumprimenta, ela não vê porque ela não enxerga direito. Já vi casos assim. Mas eu estou falando assim você viu mesmo a pessoa te viu e você cumprimentou e a pessoa simplesmente virou a cara e continuou. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e aquele que foi desprezado levou as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Além de levar as doenças, ele levou as nossas transgressões, ele levou os nossos pecados. A cura até podemos alcançar de alguma maneira, com medicamentos, com médico, com dinheiro. Não é verdade? A ciência está aí. Mas quem poderia levar o pecado de outra pessoa? Quem poderia levar o pecado de uma outra pessoa? Tomar para si mesmo? Ninguém tem esse poder, ninguém tinha esse poder. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que hoje traz paz para nós estava sobre ele. O castigo que era nosso foi levado sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só o 6, todos nós andamos, estava falando da época dele, todos nós andamos desgarrados, como ovelha, sem um pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele que os homens desprezaram, foi justamente aquele que levou a sujeira deles todos. As nossas iniquidades, as nossas sujeiras, os nossos pecados. Preste atenção, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Isso é difícil, né? É difícil ser oprimido e não abrir a boca. É complicado isso.
É complicado receber uma injustiça e não abrir a boca. É complicado acontecer alguma coisa e não abrir a boca. Mas a palavra está falando que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E nós por menos abrimos a nossa. Quem foi o mais injustiçado da história? Não foi Jesus? Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha muda, de novo, não abriu a sua boca e ainda permaneceu mudo. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca de novo. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. A Bíblia está falando que Jesus nunca fez injustiça. Falaram que Jesus teve um caso teve um caso com Maria Madalena. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é ficção de pessoas que estão envolvidas em pecados profundos. Não tem nada a ver com a realidade da palavra de Deus. A palavra está falando: nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por que nós ministramos a cura? Porque a palavra está falando que Jesus foi enfermo no nosso lugar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ele vê. O trabalho daquilo que ele fez, ele vê. E ficará satisfeito, está satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos. Nós. O texto já está falando que ele justificaria, que ele tiraria a nossa injustiça, levaria sobre si e daria a justiça dele para nós. Porque as iniquidades deles levará sobre si os nossos pecados. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Jesus foi contado com os transgressores, com aqueles que haviam pecado, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. O texto está falando que fizeram pouco caso de Jesus, o desprezaram, o colocaram de lado, não deram atenção à sua pregação, mas o texto está falando que da mesma forma como desprezaram, ele amou a todos da mesma maneira, tomou sobre si as enfermidades, os pecados, e mesmo assim ele continua intercedendo por todos aqueles que se achegam a ele. Ele continua intercedendo por nós. Mas antes de nós falarmos de tudo isso, é importante a gente perceber que duas coisas aconteceram aqui, que eu frisei. Primeiro, desprezado. O desprezo, ele gera coisas terríveis na alma de uma pessoa. Ainda mais numa sociedade hoje em dia que é necessário mostrar alguma coisa para o outro para ser aceito. Ou você tem que ter um status social ou dinheiro, ou alguma coisa que faça com que a sociedade olhe para você. E uma outra coisa, ele ficou calado. E antes de ir para a cruz, Jesus ele tem 4 encontros importantíssimos. Repita comigo: 4 encontros importantes. 4 encontros. Os encontros eles geram ou felicidade, quando nós encontramos alguém que é querido, ou pode gerar aborrecimento. Você já se encontrou com situações ou com pessoas que te trouxeram aborrecimento. E esses 4 encontros que Jesus passa antes da cruz não são nada bons. Abra lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26.
Mateus 26. Mateus 26 e 47. Mateus 26 e 47. Na semana passada e retrasada eu falei alguma coisa sobre o Getsemane, né? Sobre Jesus orar com os seus discípulos e os seus discípulos dormirem. É a Sofia? Sofia, baixa a bola aí. Causando tumulto. Mateus 26 e 47, fala depois do jardim, daquele momento de oração, o que ocorre. Esses textos, eles passam aos nossos olhos, e muitas vezes, um monte de coisa é perdida, ou caímos naquele negócio, nós lemos a palavra, e como já conhecemos, vamos passando por cima, mas preste atenção no que ocorreu. 26 e 47 diz assim: estando ele ainda a falar, Jesus, eis que chegou Judas, um dos 12 o quê? Apóstolos, um dos 12 chegados, um discípulo, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Preste atenção nesse texto. Quando nós lemos isso aqui, nós achamos que foram capturar Jesus com 15 pessoas, foram lá com 15 pessoas buscar Jesus. Ô Jesus, nós vamos buscar você aqui, vem cá. Não foi assim a conversa. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, quando se fala em Judas, Judas era o tesoureiro. Alguém aqui coloca o seu dinheiro num banco que não confia? Responda para mim. Você coloca o seu dinheiro em um banco que você não confia? Lógico que não. Você vai dar o dinheiro que você tem para uma pessoa que você confia? Lógico que não. Você vai dar a chave da sua casa para uma pessoa que você confia? Lógico que não. A pessoa que causa o estrago no coração de Jesus, o desprezo no coração de Jesus, é aquele que estava próximo. E o que nós aprendemos com isso? Muitas vezes as pessoas que vão estar próximas são as que vão gerar desprezo e coisas terríveis em nossa alma, e era o que Jesus estava passando agora. Porque quando Judas ele aparece com uma grande multidão, e são 600 homens. 600 homens para buscar um. Jesus era algum criminoso que tinha explodido alguma coisa, tinha feito... Eram 600 homens para buscar apenas um homem. Qual foi a atitude que gerou esse ressentimento, essa amargura no coração de Judas? Não, pastor, é porque só estava escrito que alguém ia trair, alguém trair, mas alguma coisa gerou aquele problema no coração de Judas. Sabe o que gerou aquele ressentimento no coração de Judas? Provavelmente foi quando aquela mulher, ela quebra um vaso com nardo, e Judas fala assim: ó Senhor, ela quebrou o vaso para te adorar, não era melhor pegar esse dinheiro e dar aos pobres? E Jesus responde para ele: não, Judas, ela fez isso em adoração, em reverência. Quando nós vemos essa frase, esse diálogo, nós logo percebemos o quê? Que aquilo gerou um ressentimento no coração de Judas. Por quê? Porque Jesus trouxe uma correção para a vida dele. E tem pessoas que elas se voltam do dia para a noite por causa de uma correção. Elas mudam todo o coração por causa de uma correção. Uma correção na palavra, uma correção de um pastor, uma correção de um chefe. Elas mudam e ficam amargas e amargam toda a sua história por causa de, às vezes, um corretivo. Um conselho fez com que Judas agora estivesse com seu coração amargo. E agora, ele chega, imagine só, ele chega lá para os religiosos da época e fala assim: ó, vocês querem matar Jesus, eu tenho a forma como matá-lo. Só que é o seguinte,
nós precisamos de muitos homens. Sabe por quê? Porque Jesus não é um homem comum. Jesus não é qualquer homem. Apesar de eu estar entregando, vocês conseguiram ver quantas vezes Jesus conseguiu escapar de vocês sem ser visto, apesar de ele estar ali? Vocês conseguiram ver quantos milagres ele fez, como ele andou pelas águas, tantos milagres? Nós precisamos de um exército para buscá-lo. No original, irmão Rogério, dizem que foi a guarda do forte de Antônia e mais os guardas dos religiosos buscarem. Eles encheram o Monte das Oliveiras com homens com lanternas, armados até os dentes para buscar um homem, diácono Renan, um homem. Jesus era um criminoso? E ele vê ali Judas, junto com esses homens. E o que traía tinha lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prenda-o. Isso é mais doloroso ainda, porque muitos dos soldados não conheciam Jesus, mas o ato de beijar significa o seguinte lá no Oriente: eu tenho intimidade com você. Não há desprezo maior do que uma pessoa do seu círculo íntimo a você, ela te colocar numa situação constrangedora, como Jesus estava agora, e ele vai lá, e como sinal, dá um beijo em Jesus, e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e dá um beijo. Sabe o que é pior do que esse beijo? Pior do que esse beijo, Jesus ainda nos outros textos, em João, se não me falha a memória, ele fala: amigo, a que vieste? Jesus o chama de amigo, mas Judas chama Jesus de Rabi. 3 anos e meio, Sandro, andando com Jesus, e o camarada me chega e fala: eu te saúdo, Rabi. Sabe o que ele está querendo dizer? Que naqueles 3 anos e 6 meses, ele nunca reconheceu Jesus como Senhor. Ele traz Jesus, leva um bocado de gente para buscar ele, dá um beijo no rosto, e ainda fala assim: você na minha vida era apenas um professor, você na minha vida era apenas um mestre. Isso acontece. Isso acontece, Fabinho, às vezes na nossa vida normal, secular. Essas coisas que acontecem na nossa vida, quando nós estimamos, às vezes você entra num relacionamento e estima outra pessoa, e começa a achar que ela é uma coisa que ela nunca foi. Nós criamos em nossa mente coisas que a pessoa nunca foi, e projetamos isso nela. E foi o que aconteceu com Judas. Ele fala assim: não, você nunca foi meu Senhor, você nunca foi o meu pastor, você era apenas um homem que me instruía com conhecimento. Como será que ficou o coração de Jesus nesse momento, Tainá? Como será que ficaria o nosso coração neste momento? Isso pode acontecer entre um filho e um pai. O filho não reconhecer a paternidade e achar que o pai é apenas alguma pessoa que o financia para fazer as coisas. Isso pode acontecer entre um discípulo e um pastor. Pastor, você nunca foi o meu pastor, você é apenas o meu mestre, você é apenas alguém que me ensina. Isso pode acontecer. Talvez existam pessoas nas igrejas, ou até mesmo aqui, que talvez não reconheçam a unção de pastor na minha vida, sobre a sua vida, para falar, mas reconhece que eu sou apenas um mestre para ensinar a palavra. Talvez isso possa acontecer. Mas e o nosso coração, como fica? Porque Jesus passou por esse problema antes de ir para a cruz. Ele estava levando os pecados daqueles homens, daqueles 600 que estavam lá. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou o quê? A orelha.
Preste atenção, você acha que Jesus precisava da espadinha de Pedro para cortar a orelha de alguém? Outra coisa, no original, quando fala que o prenderam, a palavra usada é: laçaram seu pescoço como de um cordeiro sendo levado por um pastor. Nós lemos em Isaías 53 que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, ele se deixou ser levado, não abriu a sua boca. Pedro vai lá e corta a orelha, e Jesus responde assim para ele: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Sabe quantas pessoas tem uma legião? 6.000 pessoas. Uma legião tem quantas pessoas? 6.000 pessoas. Quantas pessoas tem numa legião? Carol, senta. 6.000 pessoas. Agora, faz 12 vezes 6. Quanto dá? Quanto? Tabuada? Tem tabuada ainda, galera, na escola? Tem, né? Aquele lápis com a tabuadinha, colar. 72 o quê? 1000? 72.000 anjos Jesus poderia chamar se ele quisesse. Isaías 37:36, se não me falha a memória, fala que um anjo numa noite matou 185.000 pessoas. Um anjo só. Um anjo só matou 185.000 pessoas. Agora, se você fizer 72.000 vezes 185.000, dá pessoa para chuchu, viu, meu amigo? Era isso que Jesus estava falando, levando em consideração que não era a capacidade toda de um anjo, era isso que Jesus estava falando. Outra coisa que é interessante, enquanto Jesus estava sendo desprezado por aqueles homens, lá em João diz, Rosa, que quando aqueles homens chegam para prender Jesus, eles falam: você é Jesus? E ele fala: eu sou. E naquele momento que ele fala eu sou, ele libera tanto poder que aqueles homens caem no chão. Ninguém poderia prender Jesus. Ele se deixou ser levado para levar os nossos pecados. Ele, por sua própria palavra, libera tanto poder que aqueles homens ficam tontos, caem no chão. E logo depois ele fala que poderia pedir aí 12 legiões de anjos. 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: vocês saíram para prender um salteador com espadas e varapaus, com armas pesadas? Todos os dias eu me assentava junto a vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fogem. Sozinho, desprezado, traído, por um homem que ele confiou as suas finanças. Como está o coração deste homem? E eu te pergunto, como está o seu? Como está o seu coração? Porque às vezes nós entramos em alguns pensamentos nossos e esquecemos do que a palavra diz. A palavra diz em Hebreus, e eu sempre repito esse texto, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, alguém que está intercedendo por nós, que pode se compadecer, bebê, nos piores problemas da sua vida. Já foi traído de uma maneira assim, que todos te deixaram ao seu redor? Pois bem, se você foi traído dessa maneira, saiba que há solução para o seu coração. Preste atenção agora na experiência que Jesus tem com Lucas 22. Lucas 22.
Quando nós falamos de religião, nós pensamos o quê? Em coisas boas, não é verdade? Não é o que se tem aí fora? O importante é seguir uma religião, pastor. Não importa qual seja o caminho. Não é assim que falam? Você está aqui, visitante. Nós não pregamos religião aqui. A religião nunca pôde salvar ninguém. Nós pregamos a Jesus. Lucas 22 e 63. Não bastasse ser traído pelo seu discípulo, agora ele foi se encontrar, diácono Renan, com os religiosos da época, Lucas. Pastor, mas são os religiosos, pastor, eles são bonzinhos. Não. Olha só o que os religiosos e a religião da época fez com Jesus. O 23:54 diz assim: então prendendo-o, o levaram e o colocaram na casa do sumo sacerdote. 54. No 63, começa a história. Quando ele chega lá, existia um sumo sacerdote, que era Caifás. Mas o sogro dele era que dava as cartas na época, o Anás. Ele continuava comandando. Olha o que os religiosos fazem com o nosso Senhor. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Quando nós lemos esse texto e lembramos dos filmes, nós achamos que só bateram nele, só. Mas no original essa palavra zombar significa que eles fizeram jogos com Jesus. E quando se fala em jogos, é de colocar a pessoa numa situação constrangedora. Pegaram Jesus talvez e ficaram fazendo alguns teatros com ele. Talvez mostrando para ele: ei Jesus, não era assim que você curava? Não era assim que você fazia? Eu não sei se você já foi colocado em alguma situação de jogo, né? Onde as pessoas ficam zoando com você, tirando uma com você, mas Jesus passou por isso. Essa zombaria era extrema. Jesus estava ali, sendo ferido nas mãos dos religiosos. E aí eles vedam os olhos e ferindo no rosto, tapa na cara. Gostoso tomar tapa na cara, né? Maravilhoso. Perguntavam-lhe dizendo: profetiza quem é que te feriu, Jesus. Jesus estava morrendo por esses homens. Jesus estava morrendo por esses zombadores. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Preste atenção, blasfemando. Não era Jesus blasfemando, eram os homens blasfemando. E essa palavra blasfemando, Marcel, significa que esses homens estavam num escárnio, numa zombaria tão grande, que eles estavam falando até podridões que estavam dentro dele. Os religiosos agora estavam colocando para fora as suas podridões mais perversas. Imagine o que esses homens falaram. Talvez até uns certos palavrões, coisas pesadas, que se as pessoas que o seguiam na época vissem aquilo, ficariam escandalizadas. E Jesus estava sofrendo aquilo, mas ele estava ali para morrer por eles. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao concílio e lhe perguntaram: você é o Cristo? E ele replicou: se eu disser para vocês, vocês não vão crer. E também se vos perguntar, não me respondereis, e nem vão me soltar. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu filho de Deus? E ele disse: vocês dizem que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhos precisamos ouvir da sua boca? Detalhe, em Marcos 14, esse mesmo relato, a palavra diz que os religiosos cuspiram
na cara de Jesus. Já tomou cusparada na cara? É bom? Uma só se tomou, né? Naquele concílio tinham mais de 100 pessoas. Imaginem Jesus ali ridicularizado e passar religioso a religioso cuspindo na cara dele, cuspindo na cabeça, na cara. Imagine isso. Você já passou por isso na sua vida? Essas coisas que ele passou servem para que nós possamos passar na nossa vida também, para que nós possamos entender que ele passou tudo isso, Henrique, para que nós hoje possamos viver uma vida em Cristo. Os religiosos, aqueles a quem a população detinha a sua confiança, sim, foi a religião que zombou de Jesus, evangelista. Foi a religião que o colocou nessa situação. Mateus, volte lá para Mateus. Mateus 26. Já estamos terminando. Mateus 27, na verdade. 27:11. Jesus se encontrou com o discípulo, traído. Arrebentaram com a confiança dele. Jesus é levado para os religiosos da época, aqueles que conheciam a lei. Cuspido, zombado e ridicularizado. Agora levam Jesus para Pilatos, e a gente vê aquele filme, né? Pilatos tão bonzinho, eu vou lavar minha mão. Bonzinho Pilatos, eu fico até com dó de Pilatos no filme. Nossa, que Pilatos bonzinho. Ele podia ser governante aqui no Brasil, né? A gente pensa isso com Pilatos. Só que se você ler, não precisa abrir lá, Lucas 13. Lucas 13 diz que Pilatos permitiu que muitos galileus morressem, e a palavra diz que ele, com essa morte, ele misturou o sangue dessas pessoas que morreram no seu próprio sacrifício. Será que Pilatos era bonzinho? Era um governante cruel, ele matava sem dó. Não tinha conversa com Pilatos, ele mandava matar. Jesus agora é apresentado para Pilatos, mas a pergunta que fica é: por que, Lucas, não mataram logo Jesus? Por que levaram para Pilatos? Não é mesmo, Marcel? Por que não mataram logo Jesus? Porque eles tinham esse poder, matar Jesus. Quando eles entregam para Pilatos, lá em João 18:19, não precisa abrir lá, eles falam assim: nós estamos entregando esse homem porque ele falou que é rei dos judeus. E Pilatos fala assim: mas por que vocês não mataram esse homem? Não, porque na nossa lei não é permitido matar homem algum. Preste atenção, olha a conversa fiada. Na nossa lei não é permitido matar homem algum. Mas quando Pilatos fala: não vi nenhuma injustiça nesse homem, eles falam: não, você tem que matar, porque se você não matar, nós vamos matar. Ué, eles falaram que não podia, agora pode. A religião é conveniente. A religião não tem nada a ver com a palavra de Deus, Lucinei. A religião está misturado homens e intenções de homens. Olha o que diz 27:11. E foi Jesus apresentado ao presidente Pilatos, e o presidente o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: você disse. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, ele estava ali, e se achegou uma galera ainda vai ficar gritando que ele era um farsante, que ele era um mentiroso. E Jesus nada respondeu. Duas chances, Jesus não fez nada.
Disse-lhe então Pilatos: você não está ouvindo o que testificam contra ti? Foi a terceira pergunta. E nenhuma palavra lhe respondeu. No direito romano, tem advogado aqui, mas no direito romano, na época, a pessoa ela tinha 3 chances para se defender. 3 chances para se defender. Na primeira, Jesus não responde o que Pilatos perguntou. Na segunda, Jesus não responde nada. Na terceira, muito menos. E Pilatos, naquele momento, ele viu alguma coisa diferente de Jesus. Porque não era comum um homem não se defender em um julgamento. Jesus ficou calado. Olha o que a palavra diz. 14, nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado, no original, em êxtase. Ele ficou olhando para aquele homem e viu algo diferente. Abra lá em Marcos, Lucas. Lucas 23. Por que Pilatos não quis matar Jesus logo de cara? Ele gostava de matar pessoas. Por que os judeus levaram Jesus até Pilatos? Primeira coisa, os judeus não gostavam de Pilatos, eles queriam derrubar Pilatos. Se Pilatos mata Jesus, beleza. Se ele não mata, Jesus vai ser solto, nós matamos Jesus do mesmo jeito e Pilatos cai. Era essa a jogada dos judeus. Eles queriam matar 2 coelhos numa cajadada só. Eles queriam tirar Pilatos e queriam matar Jesus. Olha só no 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram para Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César. Eles estavam falando assim: olha, Pilatos, se você absolver esse homem, você é inimigo de César. Se você absolver esse homem, você automaticamente não pode continuar governando a nossa terra. E dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa neste homem. Repita comigo: não acho culpa nesse homem. De novo, não acho culpa nesse homem. Sabe quem disse isso? Um governante assassino. Eu não vejo culpa neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, dizendo por toda a Judéia, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, Pilatos pensou assim: caramba, eu estou numa armadilha. Se eu matar esse homem, eu tenho ele por inocente e tem alguma coisa diferente desse homem. Se eu matar ele, eu vou me sentir culpado. Um assassino. Se eu não matar, eles vão me depor e eu vou ter problemas. Ele é da Galileia? Vamos mandar para o governante da Galileia. Vamos mandar para Herodes. Sabe, você já passou por algumas situações em que você é jogado de uma para outra parte? Parece que está no telemarketing. Sabe quando você liga no telemarketing? Da Claro, da Oi, da TIM, da Vivo. Só um minuto, senhor, que nós vamos passar para o setor responsável. Aí cai no outro setor, você fica mais 40 minutos, toca aquela música do Tom Jobim. Você decora os acordes, né? Nossa, que música brasileira linda. E vai passando e nunca ninguém resolve. Quando chega no final, não é assim? Quem já passou por esse problema aqui? É só na França que acontece, no Brasil não tem. Na França isso aí. Jesus estava jogando de um para o outro lado, ninguém queria resolver. Judas manda para um, aí o Sinédrio manda para outro lugar, aí o Pilatos manda para Herodes. Olha só, Pilatos pensou: vou me livrar do problema. E sabendo que era da jurisdição de Herodes,
ele remete ao Herodes, que também estava naqueles dias em Jerusalém, ele estava lá festejando a Páscoa, tá, todo mundo, só que os dois eram inimigos. Essa questão de Jesus foi tão fantástica que os dois voltaram a ser amigos. Olha só que lindo. Herodes, que também era um assassino, ficou amigo de novo de Pilatos, reataram a amizade, gente. Por causa daquele que entregou a vida por nós. E Herodes, quando viu a Jesus, ele ficou alegre. Ele ficou muito alegre. Herodes ficou muito alegre, porque ele desejava há muito tempo vê-lo. Ele tinha um desejo especial em ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver esse espetáculo. Eu não queria ver Jesus porque Jesus era o Senhor. Ele queria ver Jesus porque ele queria ver um espetáculo. Por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que veria fazer algum sinal. O que será que Jesus vai fazer? Herodes está pensando, meu Deus, cara, vou ter oportunidade de Jesus, vai vir aqui. Será que ele vai multiplicar os pães aqui da minha casa? Será que ele vai andar no ar agora, vai fazer um negócio diferente? Estava pensando nisso. Era isso que Herodes estava pensando. E aí ele começou a interrogar com muitas palavras. Ei, Jesus, não vai fazer nada para nós hoje não? Estavam se divertindo às custas de Jesus. Se divertindo às custas de Jesus, Fabinho. Mas ele nada respondia. Silêncio. Calado. Quietinho. Então estavam os principais sacerdotes, os escribas, acusando com grande veemência, e Herodes com seus soldados, os mais bem treinados, Sérgio, desprezou. Esse Jesus aí é um farsante. Essas histórias que contam dele aí, tudo mentira. Desprezaram Jesus, escarnecendo dele com muitas conversas profanas. Pense qualquer coisa profana aí, é isso mesmo que fizeram com Jesus. Vestiu de uma roupa resplandecente. No original, pegaram uma roupa brilhosa como se ele fosse um candidato só, Renan. Vamos vestir ele como se ele fosse candidato. Ele não é rei de nada, esse cara aí não. Veste ele com uma roupa bonita, resplandecente de político. E faz o seguinte, manda de novo para Pilatos, olha só. Olha, Senhor, esse aqui não é o nosso departamento, nós vamos mandar para o outro de novo, porque lá que resolve. Mandaram para Pilatos. Gente, o homem passou tudo isso, não chegamos nem na cruz. O homem passou por tudo isso, por mim e por você. Manda lá, manda para Pilatos, fala assim, ô Pilatos, não se preocupa não, esse cara aí, ele não tem perigo nenhum, ele é só um candidato, mais um charlatão. E no mesmo dia, Pilatos, no 12, e Herodes, entre si fizeram amigos, eles ficaram amigos, deram o dedinho. Nós somos amigos agora. Somos muito amigos. Como é que fala aí fora? Best friend forever. Somos melhores amigos. Isso aí já faz tempo, né, que não usa mais isso aí, né? Isso aí já faz tempo. Pois dantes eles estavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e magistrados, e o povo disse-lhes: vocês me apresentaram esse homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença, eu não achei nenhuma culpa. Nem Herodes e nem Pilatos acharam culpa no homem. Das que vocês acusam, acham neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Repita comigo, ele não fez nada digna de morte. Eu vou castigá-lo de novo e vou soltá-lo. A palavra diz que era necessário soltar alguém. Era necessário soltar um preso. E Pilatos, então, ele entra nessa brecha para tentar tirar a sua responsabilidade. E quando é colocado para o povo decidir quem deveria ser libertado, porque a vontade de Pilatos era libertar Jesus, mas o povo falava, não, nós queremos Barrabás. No original, gritaram com toda a força, nós queremos
um homem assassino que criou problemas em nossa nação. E com Jesus, o que vocês querem? Crucifique-o. Sabe o que significava a crucificação naquela época? A pior das vergonhas. A pior das vergonhas, ser crucificado. Só criminosos eram crucificados. Só homens perigosos eram crucificados. Estavam falando, crucifiquem Jesus. Sabe o que Pilatos faz? Eu vou purificar as minhas mãos e dizer que eu estou livre deste homem inocente. Um homem assassino estava falando, eu estou livre. O que Pilatos viu em Jesus? Nenhuma culpa. Se coloque de pé. Não se distraia. Enquanto não terminar a ministração e a Santa Ceia, pode abaixar a luz. Porque um homem sem nenhuma culpa, em um julgamento todo errado, agora vai para a crucificação, traído pelo seu discípulo, desprezado pela religião, zombado por autoridades. Havia uma acusação, este homem é um criminoso. Havia uma acusação, mas não havia uma condenação. Jesus não era o condenado. Não foi achado crime nele. O condenado éramos nós. Ele estava tomando o nosso lugar de condenação em tudo aquilo. E em tudo aquilo que ele passou, hoje ele pode nos auxiliar. Tem pessoas que estão aqui que já foram humilhadas, abusadas, já fizeram jogos e tantas outras coisas, como Jesus sofreu. Não na mesma magnitude, mas de uma maneira que afetou a sua alma. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. É a última Santa Ceia do ano. É um momento de reflexão também nesse ano que passou. Fomos preservados. A nossa saúde foi preservada. Mas e a alma? Como ficou nesse período de pandemia? Quantas pessoas talvez perderam os seus empregos, foram desprezadas, cortadas, perderam os seus mantimentos e tantas coisas. Entes queridos estão com a sua alma dilacerada. E aí você vê um homem que não cometeu injustiça nenhuma, também dilacerado por tanta traição, desprezo, zombaria, agora se entregando por essas mesmas pessoas. Sabe o que é engraçado? Quando Pedro ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e reconstrói a orelha daquele que estava ali para o prender. No meio do caos, Jesus ainda tem tempo para curar das nossas feridas. O meu pecado é muito profundo, pastor. Os traumas que eu passei são muito profundos. Não há trauma, não há dor, não há sequela, não há cicatriz que não possa ser curada pelo o nosso Senhor. Não há situação, não há histórico, não há nada que não possa ser resolvida pelo nosso Senhor. Não há nada, não há nada. No seu desprezo, Ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas vergonhas, levou as nossas culpas.
levou as nossas misérias, Ele levou a miséria até mesmo daqueles homens religiosos que estavam proferindo palavras sujas para Ele. Ele estava se sacrificando por eles também. Ele estava se sacrificando por Herodes. Ele estava se sacrificando por Pilatos. Eles tiveram a oportunidade. Foram 4 encontros. E nesses 4 encontros, nenhum dos 4 aproveitou a oportunidade. Judas não aproveitou a oportunidade. Os religiosos não aproveitaram a oportunidade. Pilatos, apesar de olhar para ele e ver algo diferente, não aproveitou a sua oportunidade. A história diz que ele é exilado na França, na atual França, hoje na Gália, e ele comete suicídio se enforcando. Muito menos Herodes viram a Jesus, estiveram com ele um determinado tempo, mas não aproveitaram a salvação que estava em sua frente. Mas se você está aqui hoje, é porque você veio ao encontro dele. Porque eu tenho certeza que você não veio na igreja hoje para ver diácono Renan, para ver evangelista William ou pastor William. Vocês vieram aqui para ter um encontro com ele, para falar com ele, para ter comunhão com ele. Se você veio aqui, não desperdice a oportunidade, porque ele foi zombado, traído, ele foi moído para que você tivesse vida, ele se calou para que você pudesse falar, ele se entregou e padeceu para que você tivesse vida. Eu gostaria de chamar aqueles que vão servir a Santa Ceia. Antes de todo esse encontro que Jesus teve, ele teve um encontro com os discípulos, com os apóstolos. E nesse encontro ele ministrou a sua carne e o seu sangue, o seu corpo, para que hoje nós fôssemos um com ele, e o seu sangue, que é o sangue do Novo Testamento. O sangue da nova aliança. Aquela aliança que aqueles homens religiosos ainda serviam, agora seria cumprida por Jesus na cruz. E uma nova aliança, como diz Hebreus, confirmada em melhores promessas, seria estabelecida. Porque se o antigo fosse bom, nunca haveria espaço para uma nova aliança. E a nova aliança, agora revelada para nós. A Santa Ceia não é da nossa igreja, a Santa Ceia é do Senhor. Se você é visitante de outra igreja, não se constranja, pode participar conosco. Se você não tem conhecimento do corpo e do sangue de Cristo, se você ouviu essa palavra pela primeira vez e não tem entendimento, se abstenha de tomar, até que você entenda perfeitamente aquilo que a palavra diz. Gostaria que todos estendessem as suas mãos, para nós consagrarmos o corpo. A palavra diz em Mateus 26 e 26, antes:
todos esses episódios acontecerem, que Jesus ele reúne e tem comunhão com os seus 12, e ele pega o pão para celebrar a Páscoa, e quando ele pega aquele pão, ele dá graças, ele reparte e pede para que ordena para que os seus discípulos comam dele. Este é o corpo de Cristo, partido por vós, moído, zombado, cuspido, para que hoje nós fôssemos um com Ele, para que nós fôssemos eternamente um com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e dizemos: quando comermos deste corpo, o pão, nós estamos afirmando que temos comunhão uns com os outros e que somos um só contigo, em o nome de Jesus. Compartilhe. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua graça. O seu amor nos constrange. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Nós levantamos as nossas mãos sem ira, sem mácula. As mãos, símbolo de tudo o que fazemos. Por isso Pilatos lavou suas mãos. Nós levantamos as nossas mãos, significa nós levantamos as nossas vidas. Levantamos as nossas mãos sem ira e sem mácula. Se por acaso existe alguma coisa que te deixe constrangido de participar, você cristão que está aqui, há tempo agora de você se acertar com Ele. A palavra de Deus diz: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Só Ele pode nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por ofertar o seu corpo, por se deixar levar como um cordeiro para o matadouro. O Senhor recebeu a nossa condenação para que fôssemos redimidos da morte, do pecado, da maldição da lei. Tudo encerrado naquela cruz. Tudo encerrado naquela cruz, com os braços abertos. Ei, você não era aquele que dava vista aos cegos, fazia os coxos andar, salvou tantas pessoas, por que não salva a ti mesmo? E Ele diz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. O amor em ação, de braços abertos, de braços abertos. O amor de braços abertos, dizendo: perdoa, perdoa-lhes. Perdão que ninguém poderia fazer por nós. Basta lembrar do nosso passado.
tão sujo e pecaminoso. Ele estava dizendo para nós: perdão, eu os perdoo. Está tudo encerrado no perdão. Ele disse: está consumado. Tetelestai, está consumado. Eu cumpri a velha aliança. Ninguém tinha esse poder. Não foi achado homem que poderia cumprir tal exigência. Ele decidiu vir e pagar o nosso preço, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se você está com o seu pão, segure um pouco ele em suas mãos. Lembre-se de tudo que foi ministrado até agora. Lembre-se da imagem de tudo isso que foi ministrado até agora. O corpo dele foi partido para que você agora pudesse estar com ele. Levante seu pão. Fale um pouco com ele. Fale com ele. Obrigado, Senhor, obrigado por este corpo. Obrigado pelo seu corpo, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu favor em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor acrescentou e tem acrescentado. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado por sua palavra. Obrigado pelas oportunidades que temos. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado. Comei dele todos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por reafirmar, por confirmar essa aliança conosco. Até que o Senhor volte, continuaremos celebrando a sua ceia. Até que o Senhor volte, continuaremos celebrando a sua ceia, como o Senhor nos ordenou. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, por estar em nós. Obrigado. Agora nós vamos celebrar o sangue. Sangue de Cristo. Até então, todas as outras alianças eram celebradas com o corpo de um animal e o sangue de um animal. Mas agora a nova aliança estava sendo celebrada com o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Ele pega o cálice, o suco de uva, ele dá graças, levanta. Ele diz que
Aquele cálice e o seu conteúdo eram o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. E esse sangue derramado era para a remissão de pecados de muitos, inclusive os nossos. Ele diz isso e faz uma aliança com os 12, dizendo: bebei dele todos. E hoje nós estamos confirmando mais uma vez que temos aliança com Cristo. Temos aliança uns com os outros e com Cristo nosso Senhor, aonde o seu sangue foi derramado para os nossos pecados serem perdoados, e aonde houve remissão de pecados, houve também uma nova vida, recriação do nosso espírito, justificação, mudança de posicionamento, pecadores agora assentados à destra de Deus, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. Se é certo que com Ele padecemos, é certo que com Ele também nós triunfaremos para todo sempre. É o que a sua palavra diz. Novas criaturas, com uma nova família. Não somos mais filhos do diabo, somos filhos de Deus, recriados, somos feitura sua, para que andemos em boas obras, novas criaturas, justificados. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. É isso que nós estamos dizendo quando tomamos o cálice. O pecado já não tem mais domínio, não somos mais escravizados, muito pelo contrário, agora somos filhos do amor. De escravos do pecado, somos filhos do amor. De domínio das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o cálice. E quando nós, como igreja, tomarmos, se alguém enfermo, alguém doente, em nome de Jesus, cura será ministrada a esse corpo. Pai, nós te amamos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe. Você que pegou o cálice, vá falando com Ele. Vá conversando com Ele. Quem cria a atmosfera de relacionamento com Ele é você. Não somos uma igreja morta, somos uma igreja viva, que fala com Deus vivo, que fala com Cristo vivo, que fala com o Espírito que está vivo dentro de nós. A palavra fala que é o Espírito de vida, e a palavra fala também que Jesus teria que ir para enviar um outro da mesma espécie. E se a palavra fala que o Espírito é de vida, logo Jesus também é de vida, a vida de Deus, escondida em vasos de barro como nós.
sangue da nova aliança. Derramado por nós. Perdoou todos os nossos pecados e nos trouxe para a família de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Bebei dele todos. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Podemos agora nos achegar ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Não há nada lançado em nosso rosto, há apenas graça e misericórdia. Há apenas graça e misericórdia. Em meio a tanto julgamento em que Jesus participou, nós só vemos graça e misericórdia. Todas as suas atitudes são graciosas e misericordiosas. Todas as suas atitudes estão firmadas em graça e misericórdia. Graça e misericórdia em nossas vidas. Não éramos merecedores. Graça e misericórdia vieram sobre nós por meio de Jesus. Graça e misericórdia, perdão, adoção. O desprezo foi jogado de lado. Nós temos afeição. Aquele que todos viravam o rosto é justamente aquele que abraçou a todos. Aquele que foi mais desprezado é justamente aquele que mais nos amou. Obrigado, Senhor. Quero te despedir com bênção, com uma semana abençoada em sua casa, seu emprego, onde quer que você esteja.
você possa ser próspero e cheio da presença de Deus. Aonde você for, você possa ser reconhecido como bem-aventurado, bem-aventurada. Aonde você for, você possa manifestar o cheiro do seu conhecimento. Que aonde você for, você possa mostrar o conteúdo dessa carta viva que você é. Aonde você for, você possa ser ministro de Deus. Aonde você for, você possa resplandecer esse brilho da glória de Deus. Aonde você for, você possa ministrar liberdade às pessoas, porque aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Sabendo que nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Levante suas mãos, eu quero te abençoar dizendo: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, ante todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém e amém.